Depois disso, Leilin e o resto encontraram várias ondas de miasma e hordas de insetos venenosos. Sob a ajuda das poções fornecidas por Leilin, o grupo passou por essas zonas de perigo com facilidade. Depois que Leilin mostrou alguns métodos de usar as poções para dispersar os insetos venenosos e o miasma, Jaiden e o resto estavam convencidos do talento de Leilin. Até mesmo Bozain, da família Lilitheu, lançava ocasionalmente olhares surpresos para Leilin. Obviamente, ele tinha ouvido falar do talento de Leilin em Potioneering antes, mas o talento de Leilin excedeu suas expectativas. A festa viajou por terra e água, chegando finalmente ao penhasco saliente mostrado no mapa 2 dias depois. Tão bonito, Saya engasgou. Até mesmo Leilin e os outros mostraram sinais de indulgência. Na beira do penhasco, havia flores amarelas brilhantes crescendo no chão nivelado. No coração da flor, era vermelho brilhante. Quando floresceu, tinha o tamanho de 2 punhos de humanos comuns juntos. Todo o topo da montanha estava cheio dessa estranha flor, e um aroma pesado permeava a área. Leilin, o que é isso? Perguntou Jaiden. As planícies da Montanha da Lua de Citara estavam cheias de perigos e várias plantas estranhas haviam aparecido. Mais frequentemente do que não, a planta mais bonita era o mais perigoso era. Especialmente quando estava perto do seu destino. Como o acólito Potioneering, Leilin já lidou com 3 armadilhas de flores semelhantes. Não tem problema, Leilin pegou um talo da flor. Aiship, compare com o banco de dados, BIP. Missão estabelecendo, digitalizando aparência exterior e perfume. Comparação em progresso, o resultado é encontrado no banco de dados. Determinado como uma margarida beta, e a voz de Chip lealmente entoou. Beta Daisy, a testa de Leilin está franzida. Esta é uma planta comum na costa sul. Normalmente eles são cultivados em planícies. Representa nostalgia e respeito. Esta flor parece mesmo a Beta Daisy. Deve haver alguém que tenha plantado isso aqui de propósito. Bozain também deu uma resposta definitiva. É o mago que deixou para trás a herança Roth, que estava por trás, falou, sua voz rouca. É possível, mas não posso confirmar. Jaiden abriu o mapa danificado do mapa. Os remanescentes devem estar localizados na parte inferior do penhasco. Leilin acenou com a cabeça. Quando ele examinou o mapa, o nome de Ilan Gardens apareceu embaixo do penhasco. Além disso, mencionou-se uma enorme área de Beta Daisy localizada no penhasco acima, então havia uma chance de 80 a 90% de que estivesse correta. O que estamos esperando? A emoção foi vista no rosto de Saya. Para os acólitos, se fosse possível encontrar vestígios de um mago oficial e obter a herança, era muitas vezes o início de outra lenda. Os 5 começaram a ofegar, até Bozain não foi excluído. O penhasco era extremamente alto e havia pedras de granito nas paredes íngremes e afiadas como navalhas. Para um ser humano normal, escalar até o fundo era uma tarefa impossível. No entanto, para esses 5 acólitos de nível 3, esse desafio não poderia impedi-los. Roth imediatamente se transformou na criatura de tentáculo e subiu. Quanto a Leilin e os outros, eles adicionaram um feitiço pena flutuante. Este feitiço permitiu que eles aliviassem seu peso e flutuassem até o fundo. Bang! O feitiço pena flutuante foi removido e os pés de Leilin tocaram o chão. Isso é, Leilin ficou surpreso quando avaliou os arredores. Estava cheio de pedras na forma de lâminas de 2 gumes. As inúmeras espadas de pedra foram colocadas juntas, cobrindo pelo menos metade da área inferior do penhasco. Nas lâminas afiadas, havia incontáveis cadáveres. Leilin até descobriu alguns cadáveres que pareciam humanos. Parece que foram criaturas vivas que caíram do penhasco. Leilin suspirou e de repente percebeu que algo estava errado. Como poderia haver humanos normais aqui? Poderia ser alguns acólitos que obtiveram Leades anteriormente. Tenha cuidado, o chão está cheio de lâminas. Ao ver Jaiden e os outros aterrar,
Lei Lin apressou-se a avisar. Droga! O rosto de Jaiden ficou sombrio. Seu braço roçou uma das lâminas afiadas ao liderar, revelando uma abrasão de pelo menos 12 centímetros de comprimento. Essas bordas pontiagudas foram feitas com nitidez para durar pela eternidade. Além disso, há também alguns feitiços mágicos imbuídos neles. Se não fosse assim, não teria sido possível romper minha defesa e causar um arranhão na minha pele. De fato, Lei Lin tocou a lâmina branca e cinzenta e sentiu as fracas ondas de energia pulsando nela. Apenas um mago oficial poderia realizar o feitiço em tal escala, adicionando o efeito em todas essas pedras nesta área. Então, onde está o remanescente Soul? Inúmeros tentáculos cinza-brancos se estenderam até o fundo do penhasco, trazendo Roto com ele. Eu usei o meu feitiço para detectar mais cedo. Há apenas pedras e lama aqui embaixo, sem vestígios de remanescentes. Bozain se agarra a um globo ocular verde e fala com desânimo. Vamos pesquisar a área e ver se há alguma pista. 6 horas depois, nos reuniremos novamente no topo do penhasco. A impaciência surgiu no rosto de Jaiden enquanto ele falava. Esta exploração foi sugerida por ele, então a pior decepção está terminando sem resultados. Além disso, com algumas pistas, mas sem conseguir descobrir a entrada ainda, essa impaciência, junto com o medo de ser caçado por um mago oficial, torturará esse garotinho. Pelo que Lei Lin viu, Jaiden estava à beira de um colapso mental. Liberdade para procurar. Depois de ouvir a sugestão de Jaiden, os outros 4 acalmaram e acenaram com a cabeça em concordância. Para eles, depois de chegar ao destino, Jaiden era de pouca utilidade para eles. Além disso, ser capaz de encontrar o remanescente e obter o saque antes dos outros membros do partido era definitivamente muito melhor do que descobri-lo juntos. Mais benefícios poderiam ser obtidos dessa maneira. Os 5 tinham confiança em seus próprios métodos. Por isso, ninguém sugeriu formar uma equipe de tipos. Os poucos escolheram andar para baixo e deixaram a área onde aterrissaram. Airship, escaneie o gasto geográfico e projete um mapa a partir dele. Lei Lin comandou o Airship depois de andar por um momento antes de parar. Missão estabelecendo, escaneando a geografia da região. O Airship executou lealmente as ordens de Lei Lin. Muito em breve, uma imagem 3D azul clara foi projetada na frente dos olhos de Lei Lin. Neste mapa, que só podia ser visto por ele, representava claramente o terreno da localização próxima. Era tão detalhado que até uma folha de grama não foi deixada de fora. De acordo com a detecção do Shape, sob o penhasco, havia camadas de granito. Aqui não havia sinais de atividades mágicas. Além disso, nos arredores, não havia nenhuma situação de laboratórios experimentais que fosse detectada. Não há nenhuma testa de Lei Lin está franzida. Talvez a outra parte tenha estabelecido uma ocultação tão forte que até mesmo o Airship não conseguiu detectar. Lei Lin ponderou enquanto olhava para o ambiente novamente com seu olho físico. 6 horas depois, o céu gradualmente ficou escuro. Havia algumas tendas no topo do penhasco. Na frente da tenda, havia uma fogueira, onde um aroma de sopa de legumes silvestres subia da panela fervente. Foi lamentável, no entanto, que os 5 que cercavam a fogueira não tivessem apetite. Todo mundo voltou. Fala de suas descobertas. Jaiden olhou para o círculo e falou primeiro. Não há nenhum. Além daquelas lâminas de rocha invertidas, não há mais nada. Prota então falou, eu digo, será que você está nos levando para o caminho errado? O que você disse? Jaiden levantou-se abruptamente, o distintivo preso em seu peito emitindo um brilho verde. Bem, queremos causar conflitos internos antes mesmo de encontrar o tesouro. Bozain emitiu uma enorme onda de energia, diretamente entre Jaiden e Rot. Eu acredito que Jaiden, se não, ele poderia ter vindo para cá por conta própria, acrescentou Lei Lin. Porque ele disse que era porque ele também tinha uma cópia do mapa do partido Seijugoton Uchi. Ele sabia que Jaiden estava levando-os até o destino.
Depois de ouvir Leilin e Bozain mediando, Jaiden e Rod se encararam e se sentaram novamente. Eu até pesquisei no nível inferior e tudo era sólido. Não há nenhuma construção subterrânea ou qualquer coisa desse tipo. Saya sorriu ironicamente. O remanescente de um mago oficial não pode ser facilmente encontrado em primeiro lugar. Se não, já teria sido roubado há muito tempo. Leilin acrescentou e imediatamente perguntou a Jaiden: você tem alguma outra pista? Depois de ouvir as palavras de Leilin, os outros três o desviaram. Olha para Jaiden. Jaiden manteve seu silêncio por um tempo antes de falar. A pista que eu obtive foi o mapa para vir aqui. No mapa, havia vários versos antigos. Parecia ser um tipo de poema. Deixe-me ver. Leilin e Bozain falaram juntos em uníssono. Eu mostrarei a todos vocês. Então Jaiden sorriu e abriu o mapa em suas mãos. Leilin examinou o mapa de Jaiden. Não houve diferença com a cópia de Shape, mesmo a rota era a mesma, levando a este precipício. No entanto, a cópia do mapa de Jaiden era muito mais antiga. No canto superior direito, havia vários caracteres desfocados. As palavras estavam se contorcendo como uma cobra. Esta é uma linguagem curageriana, já vi isso em um manual. Parecia falar de carregar, e as pessoas com respeito serão capazes de. Jardim, os olhos de Bozain brilharam enquanto ele tentava o seu melhor para traduzi-lo. Somente aqueles que carregam coragem e respeito poderão ver os jardins de Ilan. Leilin traduziu a língua curageriana imediatamente a apenas uma linha no mapa. Bozain ficou claramente assustada. Um conhecimento tão obscuro, você realmente, é porque gosto de ficar na biblioteca. Leilin sorriu. O nome do remanescente parecia ser de Ilan Gardens. No entanto, por coragem e respeito, o que isso significa? Saya coçou a cabeça em perplexidade. Eu sempre achei que a coragem se referia à coragem de invadir as planícies da Montanha da Lua de Citara. Não parece ser o caso agora. Jaiden sorriu ironicamente. As planícies de Montanha da Lua de Citara são um tanto perigosas para os seres humanos normais. No entanto, para um acólito nível 2, não representa nenhum perigo. Bozain olhou para Leilin, impassível, antes de falar.